Olá! Dando continuidade então às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre título de uma pesquisa, sobre o tema e a delimitação do tema dessa pesquisa, sobre as hipóteses que a gente pode ter e sobre formulação de objetivos. Então, começando a falar sobre tema de uma pesquisa. Bom, o tema é o assunto que a gente precisa estudar, né? Ele ocorre geralmente a partir de uma dificuldade, de um problema. Porque se o problema não existir, a gente não precisa estudar aquele assunto. A gente precisa ter um problema para esse problema ser estudado. É muito importante que a gente escolha um tema com o qual a gente está familiarizado. Não adianta, por exemplo, eu sou formada em engenharia. Não adianta eu querer estudar imunologia, não tem nada a ver comigo. Eu preciso estudar algo que seja minimamente da minha área. E um aspecto muito importante quando a gente pensa em determinar o tema que a gente vai estudar é saber delimitá-lo. Por que é muito importante delimitar o tema de pesquisa? Porque quanto mais delimitado ele está, maior é a chance desse trabalho ser inédito. Porque se a gente resolve estudar uma coisa muito abrangente de uma pesquisa, de um tema, primeiro que a pesquisa fica muito superficial, porque nós não vamos ter tempo, vocês pesquisadores não vão ter tempo de estudar com muito detalhamento tudo o que vocês se propuseram. Então, se esse tema tiver delimitado, é muito mais fácil da gente conseguir estudar minuciosamente todos os aspectos, todos os detalhes referentes a esse tema. É muito mais fácil a gente conseguir aprofundar muito nesse tema. Agora nós vamos falar sobre o título. Como escrever um título de um trabalho científico. A gente tem 3 elementos essenciais que precisam ser determinados e esses elementos, os 3, precisam necessariamente estar dentro desse título. Quais são esses elementos? População, situação problemática e objeto de estudo. Então, assim, o que é a população? A população é o que eu quero investigar. É alguma coisa que tem um problema. E aí, a situação problemática é o problema em si. É o que está me motivando, é o que está motivando aquele estudo. E aí eu tenho o objeto de estudo, que é o que eu vou usar para resolver o problema da minha população, tá? Então, esses 3 elementos, eles precisam ser determinados. Então, é muito importante que depois que eu delimitei o tema da minha pesquisa, eu consiga escrever esses 3 elementos e eu preciso conseguir colocar esses 3 elementos dentro do título do meu trabalho. E aí, assim, quando eu for escrever um título, eu tenho algumas dicas. Por exemplo, a gente geralmente usa no máximo 20 palavras nesse título. É interessante também usar as palavras-chave do trabalho no título do trabalho. E a gente tenho aqui, vou passar algumas palavras que são as mais usadas dentro de um título. Por exemplo, que começam, na verdade, um título. Análise dos, as causas da, atuação do, avaliação da, características da, causas da, comparações entre, fatores que interferem, complementação de, contribuições da, diagnóstico do, diferenças entre. Então são várias expressões, vários verbos, várias palavras, quer dizer, que são usadas no início de um título, que podem te ajudar a dar aquele start inicial para o título de vocês.
Agora, vamos falar um pouco sobre hipótese. A hipótese é uma suposição. Ela serve como um ponto de partida para o autor começar o trabalho de pesquisa dele. Ele entende aquela suposição como verdadeira e ela vem escrita como uma sentença afirmativa. A suposição ela não pode ser confundida com evidências prévias. Por quê? Porque essa minha suposição, essa minha hipótese, ela ainda precisa ser comprovada. Já as evidências prévias já foram comprovadas. Então a gente tem que saber o que é uma evidência prévia e distingui-la da nossa hipótese. Uma hipótese bem pensada, uma hipótese bem formulada, ela consegue direcionar a pesquisa, ela consegue direcionar o pesquisador. Ele não perde tempo tentando entender o que ele precisa buscar. Então é sempre muito importante, antes de começar a pesquisa em si, já assim, delimitou o tema, pensou num título, mesmo que seja um título prévio, já vamos determinar a hipótese, vamos determinar o que a gente quer provar nessa pesquisa. Lembrando uma coisa muito importante. Pode ser que você chegue ao final do seu trabalho e que você não consiga validar essa hipótese. Pode ser que aquela sua suposição que você achava ser verdadeira, você não vai conseguir provar. E tudo bem, você não validou a sua hipótese, mas não é por isso que o seu trabalho não tem validade. Ele tem validade. Você simplesmente descobriu, você conseguiu demonstrar que aquela sua hipótese não é válida. E mesmo essa demonstração sua vai servir de base para próximos pesquisadores, para que aquele seu campo de estudo seja continuado. Para finalizar a aula, a gente vai falar sobre objetivos. O objetivo é a meta do seu trabalho, é o que você quer atingir. E ele precisa, essa meta, ela precisa ser atingível. Talvez você não consiga atingir essa meta, mas a comunidade científica no geral, que estuda aquele seu tema, ela precisa atingir, precisa ter condições de atingir essa meta, tá? A gente tem os objetivos divididos, né, em geral e em específicos. O objetivo geral é o tema central da pesquisa e precisa conter a hipótese do trabalho, que é aquela hipótese que foi formulada anteriormente. Já o objetivo... lembrando, o objetivo geral talvez você não atinja. Talvez apenas outros autores que futuramente vão continuar a pesquisa vão conseguir atingir ele em sua amplitude, tá? E isso não tem problema. Já os objetivos específicos, como o próprio nome diz, eles são pontuais, eles são específicos e eles podem ser definidos como sendo o passo a passo do seu trabalho, porque eles são as pequenas metas que você quer atingir ao longo do seu trabalho para que num futuro o seu trabalho esteja completo. Então ele pode também te dar um direcionamento da sequência do seu trabalho. Pode ser as etapas, o passo a passo que você vai trilhar até chegar na conclusão do seu trabalho. E finalizando, uma dica: um trabalho científico, ele geralmente tem um objetivo geral e diversos objetivos específicos. Quantos específicos? Quantas metas você precisar para concluir, para chegar no final do seu tema que foi delimitado, tá?
Então é isso. Então a aula de hoje é essa sequência que eu queria seguir. E como em todas as aulas, vocês vão receber o material teórico que vai dar o embasamento de estudo e vai mostrar as atividades que precisam ser feitas com relação ao tema de pesquisa de vocês.